Olá, boa tarde, estamos de volta com mais um programa Procure Seus Direitos aqui na TV Tropical. Você pode acessar o conteúdo, boa parte do conteúdo do nosso programa. Se você perder algum dia o programa, você pode entrar no site www.procureseusdireitos.com.br. A gente coloca tudo lá, né, Eduardo? Eduardo é o responsável por colocar no site, a responsabilidade é dele, viu? Mas sempre está em dia, o site está sempre em dia e você pode acessar e ver o conteúdo das nossas dicas, das perguntas dos nossos telespectadores. Como também você pode mandar as suas dúvidas para o e-mail duvidas@neilopejunior.com.br, tá certo? Antônio Carlos, ele é de Monte Belo. Ele é de Monte Belo e ele explica que está reformando a sua casa e gostaria de saber se pode pedir o desligamento da energia elétrica durante o período da obra e se terá que pagar algo por mandar religar a energia. Olha, Antônio, no caso de reforma, que é o seu caso, o proprietário pode solicitar sim, solicitar junto à empresa responsável o corte no fornecimento. Isso evita o risco de furto de energia, que existe muito, e o pagamento da conta. Quanto ao religamento, será cobrada uma taxa pelo serviço, certo? Eles vão cobrar, é uma taxa legal, né? Porque é um caso que a reforma partiu, é uma iniciativa sua, então a empresa tem esse direito e essa taxa é legal. Ana Tereza de Lagoa Nova, ela quer saber o que deve ser feito quando há um corte no fornecimento de energia elétrica sem que o consumidor seja comunicado, certo? Sem que ele seja comunicado e estando ele em dia com o pagamento. Veja bem, Ana, nesse caso o consumidor ele terá direito a um crédito, a título de indenização equivalente ao dobro do valor estabelecido para o serviço do religamento de urgência ou então 20% do valor líquido, da primeira fatura emitida após a energia ser ligada, fornecida novamente. O que for, prevalece o que for maior entre os dois. Sempre prevalece o que for maior entre os dois, neste caso. Esse valor, ele deverá ser creditado na primeira fatura imediatamente após a energia voltar a ser fornecida. Ainda assim, o consumidor também poderá requerer judicialmente o ressarcimento de eventuais danos causados pela suspensão indevida do serviço, certo? Mas é bom ressaltar que este é um assunto bastante polêmico. Este é o meu entendimento, esta é a orientação que eu lhe dou, que evidentemente eu precisaria de muito mais tempo para explicar os detalhes dessa questão. Mas em síntese, pode confiar que é isso aí. O telespectador Otávio Lisboa, de Nova Parnamirim, ele gostaria de saber como proceder em caso de doença ocupacional. Otávio, o empregado deve primeiramente consultar o médico da empresa ou um médico conveniado ou um médico do INSS, se ficar constatado, tá certo, alterações em seu estado de saúde, que possam, veja esse detalhe, que possam ser decorrentes do ambiente de trabalho, tá certo? Deverão ser solicitados exames complementares para a comprovação da doença. É preciso que fique tudo, tinindo, tudo comprovado. Okay? A empresa, ela deve ser notificada, o procedimento é o seguinte, a empresa deve ser notificada para abrir uma comunicação de acidente do trabalho, porque a doença ocupacional, ela é equiparada ao acidente de trabalho. Isso deve ser feito também para que o INSS emita um laudo pericial sobre a doença eventualmente encontrada. Em caso positivo, o empregado poderá ficar afastado de suas funções, se o seu estado de saúde for grave, certo? Ou então submeter-se a um tratamento readaptando-se às suas funções. Essas dúvidas com relação a seguro-desemprego, são dúvidas constantes, mas sempre é preciso você, quando eu digo seguro-desemprego, doença, afastamento de trabalho, sempre é muito importante, é fundamental você ter um laudo ou do médico do INSS, ou de um médico conveniado, tá certo? Ou do médico conveniado, ou seja, autorizado a emitir um laudo sobre o seu problema. Caso contrário, não tem essas validades todas, tá certo? O programa Procure Seus Direitos vai ficando por aqui. Tenha uma boa tarde. Tchau.